Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Bom ver vocês aqui de volta, receber vocês aqui de volta nesse canal. E eu agora pretendo desenvolver um curso livre sobre uma abordagem muito interessante da psicologia, mas também começando a ganhar uma certa notoriedade a partir de um tempo para cá. Não era uma coisa muito difundida, é aquilo que a gente chama de abordagem do sentido, a logoterapia de Viktor Frankl. Recentemente eu fiz um curso com o professor Flávio Gonzalez e é com base nesse curso que eu pretendo expor para vocês alguns dos temas que ele já trabalhou dando um curso sobre logoterapia. Claro que o curso que ele passa tem um conhecimento muito mais amplo, muito mais aprofundado, mas foi ali que eu me inspirei em trazer um pouco disso aqui para o meu público e também para trazer para vocês uma forma de compartilhar algum tipo de conhecimento sobre uma abordagem da psicologia. Bom, além disso, também pretendo fazer um outro tipo de trabalho, que é na conclusão desse tipo de curso, trazer para vocês algumas pesquisas recentes de onde tem se aplicado a logoterapia. E para a gente poder começar, eu queria passar uma certa espécie de um organograma de como que isso vai funcionar, né? Basicamente, a gente vai dividir isso explicando em termo muito sintético o que é a logoterapia. É uma abordagem psicológica voltada para entender as relações que o ser humano tem com o sentido, com a busca do sentido. Quem aí nunca se perguntou, né, diante de alguma adversidade ou de algum momento, se a vida tem algum sentido, se isso tem algum propósito, né, se a vida tem algum propósito. E Viktor Frankl vai se debruçar muito nessa questão, tentando trabalhar essas questões com as mais diversas espécies de explicação, ou de exemplos, ou de experiências, e ele vai tentar trabalhar isso tudo de uma forma muito abrangente. E é por isso que a gente vai trazer isso para cá também, para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Bom, uma parte desse curso vai ser uma explicação breve da biografia de Viktor Frankl. A outra parte vai se estender um pouco nesse sentido da sua obra. Mas nesse ponto é interessante a gente pensar o seguinte: a obra e a biografia do Viktor Frankl, elas só são questões assim separadas para a gente fazer uma certa teorização, para a gente poder fazer uma explicação ou para a gente de alguma forma poder exemplificar. No entanto, conhecer a obra de Viktor Frankl é conhecer cada vez mais o Viktor Frankl, né? Porque de fato vocês vão entender que a teoria dele, a obra dele, foi uma coisa que se consolidou na vivência. Então não é uma coisa que ele fez num gabinete ou que ele fez num consultório. Ele fez isso colocando em prova, colocando a teste, colocando em desafio as próprias questões que ele pensava durante a vivência dele, que foi por um tempo nos campos de concentração nazistas. Então é sempre interessante a gente pensar que a gente vai se fazer essa separação, mas essa separação é só para um sentido de teorização. Na prática, as coisas elas aconteciam ao mesmo tempo, e conforme a gente vai conhecendo o Viktor Frankl, a gente vai conhecendo mais sobre a obra dele, e conforme a gente vai conhecendo a obra dele, a gente vai conhecendo mais sobre ele. Só para que a gente possa ter esse ponto de partida aqui, tá bom? Bom, a logoterapia é uma abordagem da psicologia que vai fazer um certo trabalho, tentar fazer um trabalho pela busca do sentido, mesmo diante das adversidades ou das várias faces de sofrimento ou de desastres ou em outras circunstâncias também. Ou seja, é uma abordagem da psicologia que vai se debruçar muito sobre essa ótica, a ótica do sentido, do propósito e a relação que o indivíduo tem com essas coisas, a responsabilidade, o suprassentido. Mas todos esses são conceitos que a gente vai falar com o tempo. Assim, lentamente, sem esse contexto da pressa, a gente vai passar por esses temas e também, como eu disse anteriormente, falar sobre algumas pesquisas um pouco mais atuais que trabalham com essa questão também da logoterapia, tá bom? A logoterapia é a terceira escola vienense de psicologia. A logoterapia ela não é uma abordagem que é extremamente difundida no Brasil. A gente sabe que hoje as coisas estão ganhando
patamar um pouco mais divulgado, se tem um conhecimento maior sobre a logoterapia, graças a diversos pensadores que vão divulgando isso. Um deles, o professor Flávio Gonzalez, o professor Alberto Neri, outros grandes escritores também se debruçaram muito sobre essa ótica da logoterapia. Então as coisas vêm ganhando um certo nome, um certo conhecimento. Mas uma coisa que a gente precisa pensar é que no mundo a situação já é diferente. A logoterapia é uma abordagem extremamente difundida no mundo. O Viktor Frankl ganhou alguns títulos de doutor honoris causa em várias universidades ao redor do mundo. E o trabalho logoterapêutico, o trabalho de Viktor Frankl, a história de Viktor Frankl no mundo já é muito conhecida. Ainda era um pouco comum, há um tempo atrás, a gente encontrar aqui no Brasil pessoas que nunca tinham ouvido falar do Viktor Frankl, ou pessoas que não conheciam muito sobre a logoterapia, ou já ouviram falar, mas não tinham um conhecimento muito aprofundado. Mas as coisas estão mudando, né? A gente hoje em dia fala com alguém que já leu algum texto do Viktor Frankl, ou já viu alguma citação dele na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, formações com relação a isso, conhece as escolas de formação em logoterapia, conhecem pessoas que são religiosas e usam logoterapia, psicoterapeutas que usam logoterapia e por aí vai. Bom, então a coisa vem ganhando um certo terreno, uma certa divulgação, um certo estado interessante de conhecimento. Quem foi o Viktor Frankl? O Viktor Frankl foi um médico vienense, judeu, que fundou a logoterapia e que passou talvez assim pelo maior desafio de sofrimento humano, que é justamente estar presente nos campos de concentração na época do nazismo. Os judeus chamavam isso de Shoah, que é o grande desastre, né? o grande sofrimento. E Viktor Frankl passou por essa experiência. Viktor Frankl nasceu no dia 26 de março de 1905. Ele era o segundo de 3 irmãos. Sempre teve uma família com uma atuação religiosa intensa. Seu pai era judeu, Viktor Frankl foi judeu durante toda a sua formação também, nunca abandonou a prática religiosa. E isso também serve para mostrar para a gente o quanto que é possível, essas coisas não são antipostas, né? Não são contrapostas, o quanto que é possível vivenciar a prática médica ou a prática terapêutica, enquanto também se realiza essa prática religiosa. Claro que entendendo quais são os limites dessas coisas, não confundindo as coisas, entendendo como se articulam, né? Então, Viktor Frankl ele sempre foi alheio a essa questão, né? Pela prática também que ele teve, pela experiência que ele teve, o quanto de horror que o ser humano consegue produzir por conta de uma certa conduta idealista, talvez. Então, o Viktor Frankl ele vai nortear, né, a sua prática religiosa com essa questão do trabalho terapêutico, do acolhimento, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do curso para que vocês possam ter uma ideia melhor de como que isso se dá, entendendo que hoje a logoterapia é uma prática que pode ser realizada até por religiosos, por teólogos, por psicólogos, por médicos. No entanto, não é no sentido da logoterapia compactuar com algumas práticas que possam ser relativamente radicais, mas no sentido de que algumas pessoas utilizam dessa ferramenta, mas a logoterapia não compactua com práticas de, por exemplo, preconceito ou humilhações e por aí vai. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a logoterapia não é uma prática que nasceu nos campos de concentração. Ali ela ficou posta à prova. Ali foi a experiência dela colocada em teste. Mas desde muito novo já, Viktor Frankl se perguntava sobre essa questão do sentido da vida. Ele queria ser médico, mas também entendia que a vida teria um fim. E era justamente essa questão que ele pensava, bom, então que sentido tem isso que vai acabar? Que sentido tem essa questão que tem uma finitude? Né? Para que isso? Qual é o propósito disso? Então, muitas ideias de Viktor Frankl elas já existiam antes dessa questão do campo de concentração, mas foi justamente ali que elas foram colocadas à prova, foram colocadas a teste, né?
E isso, com toda certeza, amadureceu ou possibilitou um amadurecimento ou desenvolveu ainda mais a sua teoria e as suas ideias. Porque ali houve, como eu disse no início desses vídeos, a questão da associação daquilo que é teórico, ou aquilo que é uma dúvida, ou aquilo que é uma pergunta, com a prática. Como que isso se dá na prática? Como que isso se dá fora dos livros? Como que isso se dá fora do pensamento? Como que isso se dá no ato, na realidade? É importante a gente pensar que Viktor Frankl ele já cresceu no cenário de guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, ali de 1914 até 1918, configurou a vida dele como uma vida de uma certa escassez das coisas mais básicas. Era comum ele acordar de madrugada para ir para a fila do pão, passar horas lá para conseguir, mas na verdade às vezes ele era rendido pela sua mãe e continuava na fila por várias horas. Então a Primeira Guerra Mundial configurou a vida do Viktor Frankl para essa experiência já da escassez ou de como que se dá uma articulação humana diante desse desastre, diante dessa escassez. Curioso que Viktor Frankl ele morou na mesma rua onde morou um outro psicólogo muito influente chamado Alfred Adler. A rua se chamava Zellengasse número 6 e era num contexto em que Viena estava produzindo muito conhecimento. Viena, assim como Freud, estava desenvolvendo ali a psicanálise. Durante um tempo, no ensino médio, o Viktor Frankl ele se debruçou à escolha da psiquiatria. E foi aí que um amigo apresentou a ele um livro do Kierkegaard, que é um filósofo muito influente, um dos filósofos que iria desenvolver uma coisa que depois de um tempo seria conhecida como fenomenologia. Além disso, também teve um tempo em que Viktor Frankl se admirou e começou a se relacionar com a psicanálise. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, nesse sentido de que a logoterapia ela é uma espécie de contra-psicanálise, de rival, inimiga da psicanálise, não era bem assim que as coisas aconteciam, não foi bem assim que aconteceu. Viktor Frankl ele era um admirador de Freud, claro que eles tomaram caminhos diferentes, mas ele era um admirador. Ele até teve um episódio que ele encontrou Freud na rua, trocaram algumas informações, Freud se lembrou dele. Freud já publicou um livro do Viktor Frankl, Freud já publicou um texto do Viktor Frankl em uma revista de psicanálise. Então, nesse sentido, é sempre interessante a gente pensar que eles não eram inimigos, eles se admiravam. No entanto, tomaram caminhos diferentes para a elaboração das suas teorias. Em uma síntese, a gente pode pensar que esses caminhos eles se consolidaram em um conceito. A gente até conhece que Freud ou as pessoas preconizavam a psicanálise como a psicologia das profundezas, se referindo ao inconsciente freudiano. E o Viktor Frankl, ele geralmente apontava a logoterapia como a psicologia das alturas, preconizando essa ideia de um supra-sentido, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a um tempo, em outras aulas, em outros vídeos. Bom, agradeço vocês por terem assistido até aqui e até o nosso próximo encontro.